Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Desenvolve Cast. Vocês pediram e a gente está de volta com mais uma temporada repleta de convidados especiais. E o mais importante, muitas dicas para ajudar você a impulsionar a sua carreira e chegar cada vez mais longe. Eu sou a Gisele, líder da área de pessoas e vou acompanhar vocês durante toda a nossa temporada. Já quero avisar que nós estamos acompanhando todos os posts que vocês fizeram durante a temporada com a hashtag DesenvolveCast no LinkedIn. Então, pode continuar postando que a gente quer ver como que você está curtindo o último episódio. Com seu time, da sua casa, correndo, no carro, aonde você estiver, que a gente está curioso para ver como você acompanha o podcast. E lembrando que postando você concorre a um kit exclusivo. Nessa segunda temporada, estamos focados em apoiar o seu autodesenvolvimento e soft skills para você conseguir melhorar cada vez mais a sua performance. E como de costume, antes de começar o episódio, eu vou me descrever rapidamente para vocês. Eu sou uma mulher alta, parda, de cabelos encaracolados e castanhos. Hoje eu estou vestindo um macacão verde e um tênis branco. E eu já estou super ansiosa para apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Então, vamos para as devidas apresentações. Ela, que é superintendente de negócios no Itaú Empresas, youtuber há mais de 25 anos, mãe do Juan, corredora amadora de montanha e apreciadora de vinhos, Clarissa Molon. E ele, que é líder de atendimento do Itaú Personalité, já tem mais de 20 anos de casa, é o pai do Gustavo e do Guilherme, natural de Goiânia e é apaixonado pela sua família. Sullivan Alves Borges. Bem-vindos, um prazer ter vocês com a gente aqui nesse episódio. Eu vou pedir, por favor, para vocês fazerem a audiodescrição de vocês. Gi, boa tarde, é um prazer estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite, assim, é uma honra estar com vocês aqui. Falando de um tema que é tão relevante para o nosso desenvolvimento, né? Somos eternos aprendizes aqui. Então, como você trouxe, eu sou a Clarissa, sou uma youtuber há mais de 25 anos. Tenho o prazer de trabalhar nessa casa há tanto tempo, mãe do Juan, corredora de montanha, porque eu uni aí a minha paixão por corrida com a natureza. Então, é algo que eu gosto muito de fazer. E aí, fazendo a minha audiodescrição, sou uma mulher branca de 1,70, posso caracterizar uma mulher alta ou uma mulher mediana, de cabelos castanhos claros, olhos azuis, visto uma camisa preta, uma calça bege, e tenho o prazer de estar aqui contigo hoje, Sullivan. Muito obrigado, Clá, muito obrigado, Gil, por esse momento único, né, participar de um evento tão especial. Eu sou o Sullivan, tenho 1,90 m, sou branco, cabelo castanho, levemente pintado pelo tempo. Estou vestindo uma camiseta azul escura, uma calça bege. E vamos contribuir para esse momento maravilhoso. Bem-vindo, muito obrigada pela presença de vocês. Então, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho para mim, Clarissa, quais são as características de um time que cresce junto? E vai de turma? E vai de turma. É isso aí, muito bom. Hoje, eu acho que não tem uma receita de bolo única, né? Muito embora algumas características sejam comuns quando a gente se depara com um time não só de alta performance, mas um time que embloca, que é coeso, que vai de turma de fato, né? E essas características são inúmeras, mas eu acho que elas passam por um senso comum, né? Acho que um objetivo comum, e a forma como esse grupo desenha essa trajetória, né? Como é que ele vai chegar lá? Acho que saber onde eles pretendem ir e saber como chegar lá, acho que é um caminho. O senso de adaptabilidade, porque invariavelmente você precisa mudar a rota, né, no meio do caminho. Então, o time que consegue, que sabe o que quer e que tem esse senso de se adaptar, eu acho que é bem importante, principalmente hoje, que as coisas mudam muito rápido. A conexão entre esse time e esse grupo para fazer valer o vamos de turma, né? Acho que não basta ter energia, esse time que tem que estar altamente conectado, assim, as relações de confiança precisam estar fortes entre essas pessoas, principalmente porque grupos que têm essa relação de confiança fortalecida são grupos que conseguem trabalhar muito bem a questão da autonomia, que é muito importante também. Acho que a comunicação clara, constante, né? Acho que um grupo que se comunica, né?
ele vai encurtar o caminho e vai facilitar esse processo, né? E ela ser de maneira constante é um alinhamento de estamos no caminho certo, né? E acho que um senso crítico, né? Acho que estabelecer um ambiente onde você tenha pessoas que pensem diferente e estar aberto a mudar a sua opinião ou ouvir algo que seja diferente da sua perspectiva, da sua linha de pensamento. Eu acho que isso passa pela nossa cultura, que é não sabemos de tudo, né? Então, acho que um combinado, um blend dessas características forma um time que embloca, né? Que vai de turno. Perfeito. E, para complementar, acho que um time que se comunica bem e, assim, baseado num relacionamento de honestidade, né? Confiança, respeito. Você se posiciona no momento certo, você ouve no momento certo, você aceita ideias contrárias à sua, né? Então, assim, é um time que se respeita muito, um time que tem muita flexibilidade, né? Porque você falou de mudanças e a gente está mudando o tempo todo, o mercado muda a todo momento. Então, você tem que ter resiliência e você tem que ter flexibilidade. Então, esse time que vai de turma tem essas características. É isso aí. Em aprendizagem, a gente costuma dizer que a gente aprende sozinho, claro, tem muitas coisas, o autodesenvolvimento ele é extremamente importante, mas que a gente aprende ainda mais com outras pessoas. E aí, falando do vai de turma, eu acho que vai super de encontro, né? Como vocês acham que as pessoas podem utilizar o outro para potencializar o seu desenvolvimento? Engraçado que, assim, uma das coisas que, quando você ensina, você aprende até mais do que você estudando sozinho, né? Então, assim, o fato de você trocar uma experiência com um colaborador, você criar um relacionamento genuíno e forte com colaboradores, ou da sua própria área ou de outros departamentos, é importante, porque você consegue captar experiências que fogem do seu âmbito de trabalho e, baseado na confiança, você só pega a experiência de alguém que você confia. Então, é muito importante você criar essa confiança, dar essa confiança para a pessoa e também fazer com que ele confie em você. Demonstre interesse com seu colega, demonstre interesse em outras áreas, elogie o seu colega do lado, peça feedbacks, claro, olha, eu vi que você desenvolve muito bem sua comunicação com o cliente, você consegue converter um problema em uma satisfação, então me fala, o que eu, Sullivan, posso melhorar nesse ponto, né? Então, assim, troque essa ideia com seus colaboradores. Isso é muito importante. Você cria essa afinidade. E aí essa afinidade faz essa troca, essa parceria fluir de forma natural, né? O MBA de Soft Skill, ele mora dentro de casa também. Né? Então, acho que essa troca que acontece quando você tem a oportunidade de ver uma boa prática e se espelha nela e aprende e replica. Acho que esse ambiente, quando ele é cultivado, ele é muito promotor, né, de aprendizagem. E eu acho que é bem o que você falou, né? O que você faz bem, que eu posso fazer melhor. Exatamente. E eu acho que está aberto genuinamente para isso, né? Acho que é o preceito básico. Está aberto às críticas, né? Porque elas nos fazem, as críticas construtivas, né? Nos fazem evoluir. Isso aí. E aí aqui a gente tem um termo que a gente, na verdade um programa, né, dentro do Itaú, que a gente fala do líder desenvolve, né? Então a gente fala muito da importância que o líder tem também nessa questão de fomentar isso nos times, né? Porque a gente vê que o líder, ele é um pouco espelho, a gente até conversou um pouco sobre isso, né, antes da gente entrar aqui, o quanto que de fato o líder é uma referência, ele é um espelho para o time, né? Então, Clarice, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho qual que você acha que é o papel da liderança em desenvolver esse senso de desenvolvimento no time, que eles tenham esse senso de buscar o aprendizado. Eu acho que liderar é uma arte, né? Eu brinco que ser pai, mãe e liderar pessoas não vem com manual de instrução. A gente tem que buscar conhecimento constante, não dá para fazer isso só com base na boa intenção, né? A gente tem que buscar conhecimento. E eu acho que o incentivo e a mobilização de desenvolvimento das pessoas passa por você começar em você, né? É um pouco do avião, né? Assim, primeiro você coloca a máscara em você para depois você atender o outro. E eu acho que a gente buscar conhecimento para, pelo exemplo, mostrar o quanto isso é relevante para o desenvolvimento. Acho que é o preceito básico, porque eu preciso aplicar aquilo que de fato eu indico para alguém, né? Assim, eu tenho que ter isso como exemplo. E eu acho que o fomento aos times
é de fato você ter momentos dedicados para isso, né? Acho que quanto mais você traz a temática e a relevância de que se desenvolver é um ganho potencial e trazer isso replicando boas práticas dentro do próprio grupo ou de outros grupos, e ter momentos específicos no seu time para isso, isso vai criando um ambiente onde as pessoas percebam que realmente isso é valor. Eu atendo uma região bem diversa, que vai do centro-oeste ao interior de São Paulo, Triângulo, são 100 pessoas espalhadas em 6 estados, né? E como é que a gente faz com que essas pessoas tenham um senso de unidade e se ajudem, e se apoiem? E ajudem não só no conhecimento, mas na resolução de problemas. Olha, puxa, eu estou com uma situação aqui, me ajuda a colar, né? E eu acho que hoje a tecnologia nos ajuda muito nesse aspecto, porque você criar comunidades, seja no Teams, ou seja no Yox, é uma maneira de fomentar que essas pessoas troquem experiência, né? E às vezes é uma coisa tão simples, né? Quando a gente decidiu fazer isso na região, o objetivo era, de fato, fazer com que as pessoas se apoiassem, era fomentar o apoio. Mas acabou que a comunidade virou uma forma de desenvolvimento, porque a troca ela foi muito além do que só resolver um problema. Então, acho que tem inúmeras maneiras de fazer isso, mas, sem dúvida, a troca entre as pessoas e a experiência de origens diferentes, né? Ela é fundamental e ela vem fazendo muita a diferença nos grupos que se apoiam mutuamente, né? Então, quando a gente fala do líder fomentar esse espírito, né, e a gente volta naquela primeira pergunta das características. Então, assim, é muito importante que o líder também tenha boa parte das principais características do grupo também, né? Então, isso é muito importante para o líder, porque se você pega uma equipe que tem as características de ser colaborativo, e aí muda a equipe, vem um líder novo que não tem as características, você pode, de certa forma, desandar aquele espírito de coletividade. Então, é muito importante que o líder também tenha respeito, seja honesto, claro, comunicação clara com seus colaboradores. E você falou também e você precisa criar rotinas para que isso se torne, fique na memória, né? Essa importância dessa colaboratividade, né? Então, não basta você entrar com uma palestra, alguém de uma área diferente vai trazer experiências legais, ok, perfeito, vão trazer insights para a união da equipe, mas se você não cria uma rotina para voltar nisso, né? Uhum. Então, cria uma rotina a cada mês, a cada 15 dias, para poder fazer aquele momento, né, do pessoal e de turma. Então, é bom sempre reviver isso, né, na equipe. Sem dúvida. Perfeito. Sullivan, você falou bastante dessa questão da colaboração, né? Então, de quanto um trabalha junto com o outro, mas eu acho que tem um contraponto também que muitas vezes pode gerar um pouco de comparação, competição. E isso pode ser uma entrave para o desenvolvimento do colaborador, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre como minimizar isso, para que de fato seja no sentido colaborativo e que não entre nessa vertente da competição, da comparação. E é normal, isso acontece. Normal. O líder ele tem que ter essa sensibilidade de perceber isso, né? Primeira coisa que eu acho importante, você evite recompensas baseadas na comparação, né, na competitividade. Evite essas recompensas. Nos seus feedbacks do dia a dia, ou feedbacks formais, evite também comparação com um colega de trabalho. Olha, você foi bem assim, mas poderia ter sido melhor porque o fulano consegue. Então evite isso. Foque, quando você falar de entregas individuais, foque o quanto essa entrega individual contribuiu para o coletivo. Então é muito importante. Claro, as metas individuais, as entregas individuais são muito importantes, mas o que elas contribuem para a equipe, às vezes é mais do que o simples individual. Então, esse ponto é muito importante, o líder ter essa capacidade. Crie metas se você conseguir participar do contrato de metas, de criar um contrato de metas dos seus colaboradores, crie um contrato de metas onde parte dele surja da coletividade, para que o colaborador sinta que a contribuição dele em si não vai ser tão boa quanto a coletividade da entrega de cada um. Então, assim, esse ponto são muito importantes, você tem que ter isso no contrato de meta da sua equipe.
E a gente fala muito, a gente falou aqui do feedback, tem muita gente que espera o feedback formal. Então, a gente tem alguns ciclos de feedbacks formais, tem muita gente que espera, e aí tem um pouco disso que você comentou, de estar aberto. Muita gente acha que o feedback é o feedback que vem do gestor, do líder. Mas no dia a dia, o feedback também é super importante. Então, às vezes, eu não preciso represar uma série de coisas para te falar só daqui a 3 meses, que é o feedback formal que eu tenho com você. E, ao mesmo tempo, entre pares, é interessante essa troca também, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância do feedback no dia a dia e, inclusive, essa questão do feedback entre pares também, e não só nessa questão líder e time. O feedback do dia a dia, ele é bom que você faz finos ajustes, né? Você evita que um problema que é pequeno possa se tornar um problema maior futuramente. Você, de certa forma, fazendo feedback dia a dia com seus colaboradores, você cria uma afinidade, né? Você faz acertos pontuais nas habilidades dos colaboradores para poder alavancar naquele momento. Se você deixa para só nos momentos formais, você pode deixar para trás algo que seria muito importante ali na carreira, ou numa habilidade, ou num ponto de desenvolvimento do colaborador. Então, isso é muito importante. E quando a gente fala de feedback de pares, qual que é a importância do feedback de pares? Você tem perspectivas diferentes. Você falou, você usou a palavra que eu gosto muito dessa ampliação da perspectiva. Porque um colega do lado tem uma ideia minha, mas um outro de outra área pode ter outra. Então você traz insights diferentes que me estimulam. Né? Exatamente, me estimula a crescer e inovar a todo momento. Então, assim, o par, considere-se muito os feedbacks dos pares, porque você cria essa dinâmica de perspectiva, né? Esses insights diferentes para você inovar. Você sabe, tem um livro que eu acho muito legal, que ele fala dessa relação de receber feedbacks, né? Que chama Você Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Né? E é um livro super curtinho, mas eu acho que ele é muito assertivo quando ele traz que a perspectiva não é só do líder. Até mesmo porque você não está a todo momento interagindo única e exclusivamente com uma pessoa, né? As suas interações, elas abrangem outras pessoas. Sim. Então, você ter perspectivas de outras pessoas, daquilo que você faz muito bem e daquilo que você tem oportunidade de desenvolver, vai te dar mais insumo, né? Então, eu acho que tem um aspecto dessas conversas acontecerem com muita recorrência, ser uma via de mão dupla, porque não é só uma coisa que você espera, né? É uma coisa reativa, é uma coisa que você pode provocar, né? Numa conversa formal ou uma conversa informal. Vamos tomar um café? Sim. Vamos almoçar? Me conta aí, vivo naquela reunião, aquela ideia, aquele posicionamento, o que você achou? Faz sentido, não faz sentido? Tem algo que você enxerga que pode ser feito diferente? Como é que você faz? Eu acho que essa troca que acontece de maneira... Primeiro que você declara, né? Você demonstra que você está aberto. Porque ninguém vai chegar e falar assim, deixa eu te falar uma coisa. É mais difícil, deixa eu te contar, vezes, não tá legal isso. É mais difícil, você tem que ter muita proximidade, muita intimidade. E a pessoa tem que ter uma dose de coragem de chegar e cutucar algo que eventualmente não sabe ela como não vai ser a abertura, né, do outro. Mas a partir do momento que você abre este canal, né, você dá a licença poética da pessoa se abrir e falar. E eu acho que isso é um presente que a gente recebe quando a gente estabelece esse canal aberto com outras pessoas, né? Principalmente as pessoas que eu acho que você tem uma relação de confiança e que, de fato, podem ser contributivas, né? Então, isso não estar restrito a só uma pessoa, acho que isso é importante para o seu desenvolvimento, né? E te amplifica um pouco desse olhar, né? E aí eu queria saber se vocês têm algum exemplo prático do time de vocês, ou alguma situação que vocês vivenciaram, em que vocês viram a colaboração ali presente de fato. Eu descobri que a minha equipe realmente é colaborativa há 2 anos atrás. Eu já tinha ideia que eles eram, né? Mas, assim, o banco ele fez uma reformulação da forma de atender das agências físicas, tá? E há exatos 2 anos. Como que funcionava? Só para poder recapitular, para o pessoal entender. Nós tínhamos 2 cargos na agência. Nós tínhamos o assessor, que ele tinha a função de atender no balcão, para receber o cliente que chegava na agência, fazer os direcionamentos, dar uma assessoria para os gerentes. E nós tínhamos o caixa, que fazia ali os pagamentos, os saques para os clientes. E aí o banco reformulou e fez o quê? Ele unificou, agora passa a ser agente de negócio. Eu não sou mais só assessor, eu sou assessor, posso atender no caixa, eu sou caixa, posso atender exatamente, híbrida. E a gente fala dança das cadeiras, não, sobe lá, ajuda, enfim.
E aí, com isso, numa grade de contrato de meta desses agentes de negócio atualmente, existem itens que um caixa, quem está no terminal de caixa, consegue entregar de forma mais fácil do que quem está no balcão, na parte de baixo. E quem está no balcão também tem outros itens. Então, o que acontece? Chegava no meio do mês, quem estava no caixa tinha entregue uma meta, chegava nos assessores, e aí, como é que vocês estão disso? Não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos te ajudar. E aí tinha essa troca. Os assessores que estavam na parte de baixo não entregavam, não estavam bem no item, eles ajudavam e assim, faziam essa troca. Isso é muito importante. Tem um apoio mútuo ali, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Quando não está bem, o outro se apoia. Eu acho isso super legal. E principalmente em times multidisciplinares. Exatamente. Que um complementa o outro. E para finalizar, a gente tem um quadro nessa temporada do DesenvolveCast que é o Dica Desenvolve. Então eu peço para os convidados trazerem uma dica para desenvolvimento. Pode ser um livro, uma série, um filme. Então eu gostaria que vocês dessem uma dica para quem está nos assistindo e nos ouvindo do que vocês estão fazendo no momento para se desenvolver e não precisa estar relacionado com o tema do episódio. Você começa aí, Sullivan? Por favor. As damas. Ladies first. Ladies first. Vamos lá. Acho que tem 2 livros. Um que eu estou lendo agora, mas um que eu li o ano passado e que eu achei assim, ele fantástico. Ele chama Inclusifique. Ele é da Stephanie Johnson, uma professora do Colorado, uma palestrante que trabalha não só a temática de diversidade nas organizações, mas de inclusão, mas muito mais do que a inclusão, de como inclusificar. Então, ela traz assim muitos exemplos, né, de trabalhos que ela fez dentro de algumas companhias, de exercícios onde a gente não só, a gente usa a gente costuma usar, né, no nosso ambiente, que não basta chamar para festa, você tem que chamar para dançar, não basta convidar, né, tem que chamar para dançar. E ela traz muitos elementos, né, de o quanto é importante para os times se engajarem mais, se sentirem valorizados, não só trazer o diverso, mas você também se preocupar em como inclusificar as pessoas e valorizar os seus talentos individuais em prol do coletivo. Eu li recentemente um livro que realmente foi bem revelador, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Ele traz uma discussão sobre a razão, né? E é muito importante porque... E aí você traz insights para a sua vida pessoal, para o seu trabalho, né? E é muito importante, foi muito importante para mim, para algumas revelações, alguns insights para o meu dia a dia. Eu super indico. Outra dica que eu dou também, independente da área que você trabalha, tire na parte da manhã uns 30 minutinhos para você se atualizar sobre o mercado. Nós trabalhamos na instituição financeira, vamos atualizar sobre o mercado financeiro. Você que trabalha na área de vendas, se atualize sobre a área de vendas. Então, se você tirar aqueles 30 minutinhos por dia para você ler e você ter argumentos para falar com o seu cliente no dia a dia, é muito importante. Então, assim, tire esses 30 minutinhos na parte da manhã, é muito importante. Perfeito, muito obrigada, Sullivan. E chegamos ao fim da segunda temporada do DesenvolveCast, o podcast de carreira do Desenvolve. Eu quero muito agradecer todos os posts com a hashtag DesenvolveCast no LinkedIn. A gente acompanhou todos e adorou a criatividade de vocês. E se você ainda não postou, dá tempo. Posta agora que a gente quer ver como que você acompanhou esse nosso episódio final. E agora eu preciso me despedir de você que esteve comigo durante toda essa temporada e conseguiu avançar ainda mais na sua jornada de desenvolvimento, tenho certeza. Foi um prazer estar aqui e fica a dica para você continuar acompanhando os programas do Desenvolve, que tem muita coisa boa por vir.